Pronto, vamos lá? Bom, pessoal, vamos falar a respeito aqui de uma operação reversa e uma operação que a gente usa o apelido de limpar o espeto. Estão me ouvindo aí? Tem áudio, tem vídeo, tá tudo certinho? Beleza? Maravilha, maravilha. O que é a limpeza de espeto, basicamente? O que é essa operação que usa esse apelido tão carinhoso? Né? Nossa, cor aqui é muito feia. Aqui, pronto. Então, vamos lá. A limpeza de espeto, normalmente, que a gente detecta nela, é um movimento rápido do mercado. O mercado faz um candle muito rápido, ele faz um candle muito rápido, e depois dele ter feito o candle, geralmente ele faz isso aqui, ele faz o candle, ele desce rápido, e daí logo em seguida ele volta rápido para essa região. Esse movimento vocês já viram. Vocês já viram ele fazer esse movimento, dele descer e voltar rapidão. O que acontece? Por que ele faz esse movimento rápido? Porque tem que ter ordem de consumo aqui. Tem que existir uma ordem de consumo. O que é uma ordem de consumo? É uma sequência que o mercado faz. Ou seja, se ele não tiver vendedor para entregar venda, o que ele faz? Ele simplesmente cria uma ordem pendurada, que é comprador sem vendedor. E quando ele faz o inverso, é o contrário do que está aqui. Então, o que a gente detecta quando ele faz esse tipo de coisa? Ele vai criando a tal da proteção de preço o tempo inteiro. Aí você vai olhar lá, o mercado está desse jeito aqui. Ele está assim, aí aqui em cima ele abre, ele vem e faz um candle meio aberto para cima, ele vem e faz isso aqui de novo. Aí ele abre um outro abaixo, mas ele faz isso aqui e faz isso aqui. Todas essas regiões são as regiões de proteção de preço. Quando o mercado resolve, deixa eu achar o verde aqui, que esse verde aqui ficou aí. Quando o mercado, e a gente está levando em conta outra coisa aqui, tá? Ó, é isso aqui, ó. A linha de tendência. Sempre tem que estar na tendência. Sempre tem que estar na tendência. Nunca tenta fazer operação de reversão ou de limpeza de espeto contra a tendência. Tá? Tem que estar na tendência dele. Na tendência. Aí a gente vai pegar aqui e o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai fazer o inverso do que ele está fazendo aqui. Para passar nessa região de proteção de preço, o preço passa liso por ela? Na proteção de preço? Essa é a resposta vocês já sabem. Ele passa liso? Ele não passa liso na região de proteção de preço. Ele forma uma zona de proteção de preço. O nome disso aqui, que o pessoal costuma chamar de pavio, sombra, pelinho, aquele monte de besteira, chama proteção de preço. E são acúmulos de contratos que estão pendurados aqui. Aqui é onde houve compra e venda executada e aqui é onde eles ficaram pendurados. Então, ou seja, o que vai acontecer nessa proteção de preço? Ele está esperando que o preço volte para ele poder ser executado nessas regiões. Então, tem muita coisa para ser consumida aqui. E quando você tem essa configuração aqui, você imagina que nesta proteção de preço, nesta daqui, está tendo acumulação. Ele está acumulando o finalzinho dessa, com um pedaço dessa, tudo nessa. Por quê? Porque o mercado, ele é como se fosse linear, ele é aqui, ó. Ele é assim, ó. Você já deve ter visto um gráfico assim. E ele fica se deslocando para baixo ou para cima, mas sempre dentro dessa... É como se fosse um jogo de... um cabo de aço, cabo de guerra, que ele fica empurrando e trazendo de volta. Neste movimento aqui de empurrar e trazer de volta, é justamente nele que a gente... Eu vou apagar aqui. Que a gente aproveita esse movimento para a gente fazer o quê? O dinheiro, porque a proteção de preço é um acúmulo de contrato. Então, se ele é um acúmulo de contrato, todo movimento rápido que o mercado fizer neste sentido aqui,
nesse sentido, sem ele romper isso, sem ele romper aqui a nossa linha de tendência, e esse trem aqui não risca. Deixa eu ver se ele tem mais ferramenta aqui. Nem sei que é essa aqui. Apagar, desligar, fechar. Não, nenhum. E as ferramentas completas é um espetáculo. Enfim. A nossa linha de tendência, o movimento, o que ele vai fazer nesse movimento? Aqui, pelo acúmulo de contrato, quando ele sobe rápido, basicamente o que vai acontecer com ele vai ser isso aqui. Ele não vai conseguir consumir e ele vai... Você já viu ele fazer isso aqui? O mercado fica fazendo isso aqui, ó. Então, ou seja, ele faz isso e na sequência ele volta. A limpeza de espeta é exatamente isso. É você entrar mas não adianta isso aqui. É você entrar na tendência, ou seja, a tendência aqui é de venda, não é? A tendência aqui é venda, apesar de ter posto verde. A tendência é venda. O que você vai fazer aqui? É lógico que você vai ter que desenvolver agilidade e habilidade na plataforma, já que ela é o meio pelo qual você usa para extrair dinheiro do mercado. Então, quando ele fizer este movimento, aonde que a gente coloca as nossas ordens? A gente coloca as ordens na tendência, porque ele vai voltar para limpar na tendência. A gente vai colocar no corpo do candle. Não pode... Agora, preste atenção. Preste atenção numa coisa. Estas ordens, quanto mais na ponta do candle você conseguir colocar, melhor. Se passar de 50%, você colocar de 50% para baixo, você começou a colocar em risco a tua operação. Por quê? Porque se ele tiver, por um acaso, condição de eliminar essa proteção aqui, ele não volta daí a partir daqui. E aí o que acontece? Tua ordem fica aberta e você dança. Então, ou seja, a limpeza você só opera assim. E outra, como o preço como o preço está reagindo, o preço está reagindo aqui, o preço está indo nesse sentido. A tendência principal é essa aqui. O preço está indo em sentido de compra. Tá? Como ele está indo em sentido de compra, a reação natural, quando você vê isso aqui acontecer, é você querer botar a tua ordem de venda assim, ó, no meio do caminho dele. No meio do caminho dele. Com essa configuração de proteção de preço, eu não ponho a ordem desse jeito. Eu já vou mostrar para vocês que vocês vão entender que tem dois lados essa limpeza. Por que a gente não coloca aqui? Porque é simples. Se ele, por um acaso, ele não voltar, ele vai fazer isso aqui com você. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai levar suas ordens aqui. E aí você vai ficar negativo. E aí não é uma operação legal. Por isso que a gente coloca o quê? No corpo. Por quê? Porque se ele pegar essa ordem aqui e pagar, porque ele está voltando, ele só vai pagar essas ordens se ele estiver voltando. E se daqui ele parar, o que acontece com essa ordem e com essa ordem? Nada. Ele não pegou a ordem. Mas e se ela estivesse aqui no meio do caminho? Ele teria pego todas as ordens. Todas as ordens. E é aqui que você quebra a conta. Quando você coloca na frente dele para você pegar um limpo espeto. O limpo espeto vocês já entenderam, ele tem que ter uma acumulação de proteção de preço. Eu fiz uma acumulação de proteção de preço no sentido de venda, mas ela pode ser sentido de compra desse jeito também, tá? Com essa mesma configuração aqui. Eu vou arriscar um outro gráfico para mostrar uma outra coisa para vocês. Não, verde não, preto. Vamos por preto aqui, ó. Preto, pronto. Tá. Vou botar um lápis branco. Aqui, vou fazer pequeno agora. Uma outra coisa que eu vejo bastante acontecer, e que o mercado faz muito, é
o que a gente acabou de ver ali. A gente viu ao vivo isso acontecer. Então é o quê? Ele fazer a proteção de preço desse jeito aqui, ó. Ele faz a proteção de preço, aí ele vem aqui e faz isso aqui, aí ele vem aqui e faz isso aqui. Aí ele vem aqui, faz isso aqui, ele bota uma outra proteção de preço aqui, e essa outra proteção de preço faz assim. Então o que acontece nessa configuração? Você passa a ter proteção de preço em dois sentidos. Qual que é o sentido mais seguro? Levando em conta que se a tua tendência for venda, aonde que eu fico mais seguro para operar aqui? Aonde que eu fico mais seguro? Tem ideia de qual que é o lugar que fica mais seguro para operar? A reversão principal é quando ele começa a chegar nessas regiões aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho que pôr aqui, nessa região, a ordem tem que ser colocada no caminho dele. Então, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar locais onde o preço chacoalha. Aqui é um deles. Abertura ou fechamento. Outro lugar que o preço chacoalha, 50%. O preço chacoalha. Local que ele chacoalha também, a máxima ou a mínima. Ele chacoalha também. Qual que é a operação de maior risco? Se estiver perto da tua tendência, é a máxima e a mínima. Qual que é a operação de menor risco? 50% e rompimento da abertura ou fechamento. Isso aqui é tudo venda. É tudo venda, 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 tá? Por quê? Porque você vai respeitar isso aqui, ó. Isso aqui chama tendência. Isso aqui não foi feito para você fazer médio. Se isso aqui der errado, você tem que estopar a operação aqui em cima. Não se faz médio. Não se faz médio, mas se você imaginar que você vai salvar uma operação, tá? Ela não é aqui que você vai fazer isso. E aqui embaixo? Aqui embaixo, como ele vai ter a proteção de preço muito grande, ele vai fazer exatamente o quê? Ele vai fazer aquele movimento de ficar para cima e para baixo aqui no preço, e a gente vai colocar as ordens aonde? No corpo dele, no corpo dele. E aqui já é o contrário, quanto mais na ponta, melhor. Quanto mais na ponta, melhor. Nunca, nunca, agora é um aviso, nunca deixe chegar ou na abertura ou no fechamento aqui. Por quê? Porque aqui é zona de rompimento. O que acontece quando o candle, o preço chega nessa região do corpo do candle? Ele passa rápido ou ele passa devagar? Fala para mim vocês, ele passa rápido ou ele passa devagar? Ele passa mais rápido, muito mais rápido. Não dá tempo de você estopar a operação aqui. Não dá tempo. É aqui que você se arrebenta inteiro daí. Por quê? Porque se você tiver contrário nesta região, você está morto. O termo é esse, morto. E ó, a gente está falando de um spinning topzinho, porcaria, tá? Porque se você pega um negócio desse tamanho assim, a brincadeira fica diferente. A brincadeira fica totalmente diferente, porque ele vai andar rápido aqui. E as tuas ordens, elas teriam que estar nesse sentido aqui. Se o preço está vindo nessa direção, as tuas ordens têm que ser colocadas aonde? O mais na ponta possível antes de chegar nessa região. Então o que eu faço? Eu não espero chegar nessa região. Eu faço sempre antes. Lógico que essa proteção de preço aqui, que está aqui embaixo, ou essa que está aqui em cima, não é suficiente para eu entrar numa região de proteção. Proteção tem que ser grandona, desse jeito aqui. Mas às vezes você vê o Kendo fazendo um negocinho desse tipo aqui, e ele faz uma proteção de preço desse tamanho aqui, e faz uma proteção de preço desse tamanho aqui em cima. Aonde que tem mais lógica eu operar no sentido do preço para eu poder fazer essa operação? Qual que é o lugar? É onde ele vai ter mais dificuldade para passar. É onde ele vai ter dificuldade para passar. Essa aqui é a região que ele vai ter dificuldade para passar.
Passou daqui, ele pega a velocidade. Se a proteção de preço aqui é muito pequena, o que ele faz? Vocês já repararam que quando a proteção de preço é pequena, ele rompe mais rápido ou não? Ele rompe rapidinho. Quando a proteção de preço é pequena, o preço subindo, ele rompe rápido. Isso aqui, ao mesmo tempo, serve para vocês de aviso. Que aviso? Eu estou contra o mercado aqui. Se ele pegar esta região aqui com uma proteção de preço pequena, aqui ele vai passar rápido. Ele pegou essa região de proteção pequena, pode estopar a operação aqui, ó. Por quê? Porque aqui você vai até economizar uma grana. Porque ele vai fazer assim, ó. E aí ele dá uma porrada e deixa você bastante negativo. É ruim? Pô, eu não gosto. Mas eu não gosto de verdade quando ele faz esse negócio aqui. Só que faz bastante tempo que isso não acontece comigo. Mas muito tempo. Tá bastante arriscado, né? Vou botar aqui uma outra tela preta para a gente fazer um novo desenho. Vocês estão entendendo essa questão de você trabalhar essas proteções? Sabe por quê? Porque se você não entender as regiões que está ocorrendo a proteção, você não sabe o que operar. O que você opera, aonde mata vocês é assim, o que acontece aqui é uma coisa, o que acontece aqui é uma outra coisa, e o que acontece aqui é uma outra coisa. Quando você olha um candle desse jeito, você acha que ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer assim, ó. Não é isso aqui que passa pela cabeça? É exatamente isso que passa pela cabeça. Não, ele vai passar, isso aqui vai passar e tal. Agora, o que eu estou mostrando para vocês? Que não, o preço não faz isso. Não só mostrando, como vocês estão vendo no gráfico, o preço não faz isso. O preço trata isso aqui como 3 zonas diferentes. Tá? 3 locais totalmente diferentes. Se você olha e você fala, não, abertura, fechamento, máximo, mínimo, beleza, todo candle tem. Trata igual então. Trata como uma coisa só. E a gente vai descobrir o que vai acontecer. Você está entendendo? Olha, gente, outra coisa, eu estou vendo vocês perguntarem aqui, independe se a tendência é compra, tá? Ou se a tendência é venda. Você tem que estar sempre fazendo a operação na tendência. Se a tendência é compra, aonde que eu vou fazer a operação inversa? Ele vai estar vindo de baixo para cima e não de cima para baixo. Não é verdade? Se a tendência é compra, ele está vindo de baixo para cima. Se a tendência é venda, ele está vindo de cima para baixo. Então, o que a gente faz quando é venda é o inverso quando é compra. É só isso. O lance é não operar do lado errado. Não operar do lado errado. A limpeza de espeto, ela vai ser uma acumulação de proteções de preço. Uma acumulação de proteções de preço. Tá? Imaginar que aqui tem a cabecinha dos candles. Então, a gente tem uma região toda de proteção de preço. E a gente pode ter uma região de proteção de preço nesse sentido. Você pode ter até um spinning top aqui no meio, um spinning top, um dojizinho aqui. Você tem operação dos dois lados. Se o mercado tiver em venda, você tem como fazer na proteção de preço várias compras aqui, nesse sentido aqui. Se você quiser operar contra. Por quê? Porque a região é de proteção. Se a região é de proteção, ele precisa consumir para poder saber para onde vai. Então, se ele está vindo nesse sentido, com o mercado desse jeito, você já viu. Ah, não, eu estou falando agora fora da tendência, tá? Fora da tendência. O que muito acontece é, aqui está tudo liso em cima, aqui está liso, ó. Está liso, não tem nada, aqui não tem nada. Aí você olha e fala, não, eu vou fazer uma operação contra a tendência porque tem uma proteção de preço aqui. Dá para fazer? Dá para fazer.
teu risco aumenta. Teu risco aumenta. Por quê? Porque você está indo contra a tendência. Por quê? Porque esta operação mais clara seria uma tendência de compra. Aí você estaria bem. Nesse caso aqui, você está vendo que eu desenhei ele como se fosse vários spinning top? Por quê? Porque o spinning top confunde vocês. O que a gente sempre vê vocês fazendo é se embolando no sentido da operação dele. Ou seja, aí o mercado ele vira compra aqui e você se arrisca aqui em venda. E pior, você põe aqui, né? Você põe só aqui, ó. Você põe aqui, ó, venda. Você está pondo a venda no rompimento. Você está montando vendas no rompimento. Venda no rompimento é compra, não é venda. É. Mas eu tô falando isso aqui para vocês porque está dentro dos erros que são cometidos. E quando esses erros são cometidos, é aí que vem a falta de você ganhar grana no mercado. Vem justamente daí. Vou botar mais uma telona preta aqui. Opa, espera um pouquinho. Eu perdi a referência aqui. Só um segundo. Tá bom. Vamos colocar de volta aqui. Pronto. Aqui, ó. Adoro ficar vendo gráfico. Nossa, melhor que Netflix. Fazer o quê, né? Cada um tem seu gosto. Eu tenho o meu. Eu estou explicando primeiro a teoria para vocês, Anderson. A teoria dessa movimentação de você poder pegar uma limpeza de preço. E outra, você fazer uma limpeza de preço só vai dar para fazer simulado, tem que arrumar um local e mostrar para vocês, olha, o que foi falado no vídeo foi isso, 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 ele chega daqui e ali e daí faz. Então, ou seja, seria alguma coisa para colocar num vídeo para poder mostrar para vocês. Por quê? Porque às vezes a gente fica esperando uma limpeza de preço, uma limpeza de espeto o dia inteiro e ela não ocorre. Então não dá para você... tem que ver um local que ela ocorreu, separar aquele trecho, fazer um videozinho e falar, olha, dentro do que foi falado na teoria foi isso, isso, isso. Olha ele fazendo. Pá, 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 pá. Aí você entende. Porque se for para a gente esperar ele fazer, aí fica mais complicado. Agora, uma coisa importante que eu acho que vocês deveriam levar em conta, além de você sempre estar na tendência, opa, gráfico errado. É você estar na tendência e você operar nela, você sempre operar nela, é pelo seguinte, porque o preço, ele sempre vai procurar, ele sempre vai testar a tendência. Aonde está o maior perigo? Aonde que vocês erram? Aonde que quebra a conta? Ah, quebra a conta quando eu faço médio. Não, não é quando você faz médio, é quando rompe isso aqui, ó. Quando rompe isso aqui, ó. É aqui, ó. Nesse lugar aqui, você sabe quem fica de olho em vocês quando está chegando nesse lugar aqui? As corretoras. A corretora vai ficar olhando para você quando chegar nessa região. Por quê? Porque você tá indo contra a tendência. Se ele rompeu a tendência, o que a corretora já sabe? Que o mercado daqui para lá ele vai fazer assim, ó. Ele pode vir nessa direção e nem precisa subir tanto. Já é o suficiente para ele fazer você fazer o quê? Estopar a operação bem caro. Por quê? Porque você deixou ir contra a tendência. Experimenta ficar operando quando o mercado na tendência principal, mas o mercado desce na tendência, desce, mas ele desce fazendo o quê? Se a tendência principal já faz dias, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele vai ficar indo em direção a quem? Indo em direção à tendência. Sabe por que eu estou explicando isso para vocês? Porque isso aqui, se você não aprende, ele vai quebrar tua conta sempre. Tá normal o áudio aí, gente? Oi, oi. Normal? Normal? Então, ou seja, se você respeitar a tendência, mesmo você fazendo aquelas operações de limpar o espeto,
mesmo você fazendo uma operação de reverso, mas você está reverso, eu estou reverso, beleza, mas qual que é a tendência principal? É venda, mas o mercado está subindo, ele é compra. Beleza, mas ele rompeu a tendência? Faz essa pergunta. Não, o mercado está subindo, mas a principal é venda. Qual que é a tendência, então? A tendência principal é venda. Então, você está na dúvida, o que você faz? Você espera ele vir testar a tendência. Testou a tendência, voltou, mete venda e vai embora. Testou a tendência, mete compra, vai embora. Você está entendendo? O que eu vejo vocês fazerem e o que eu já fazia antigamente era simplesmente não respeitar. Não respeitar a tendência. E a consequência disso era muito simples. O dinheiro, ele ia embora de forma muito forte. Ele ia embora total. Então, ou seja, você quer fazer as operações de limpeza de espeto? Maravilha. Respeite a tendência para você fazer. Respeite a tendência. Pois é, e ao contrário, a tua maior segurança está justamente na tendência. A tua maior segurança está na tendência. Por exemplo, rompeu a tendência. Beleza, rompeu a tendência. Rompeu a tendência. Eu ouço muitos de vocês falarem assim, nossa, hoje eu sou vendedorzinho. Meu, rompeu a tendência, você não é mais vendedor, agora você é comprador. Não existe isso, gente. Não existe. Não existe. Eu estou com viés. Que viés, cara? Você só tem que analisar. Qual que é a tendência? Tal. Acabou. Você é o que é a tendência. Você é o que é a tendência. O mercado está indo contra a tendência. O mercado está indo em direção à linha de tendência. A linha de tendência é de baixo, o mercado está indo como comprador. Tocou na linha? Não. Qualquer operação abaixo dela, você continua na tendência. Ele vai continuar procurando o quê? A tendência. Quando ele para de procurar? Quando rompe a tendência, seja ela qual for. Aonde não dá para você fazer limpeza de espeto? Na consolidação, é um local xarope para você fazer limpeza de espeto. Agora tem um outro negócio interessante aqui. Vou deixar a tela toda preta de novo. Não falhou, não foi preta. Agora vai dar certo. Tem uma outra coisa interessante aqui. Que quando vocês estão operando, igual hoje cedo, por exemplo, tinha uma formação anterior. Bem grande. Vários candles em cima. Tá? Tinha uma formação. E o preço está vindo aqui, ó. O preço está vindo aqui. Abriu o mercado aqui. Isso aconteceu hoje. Lembram? O mercado abriu aqui, tinha uma formação aqui, ele abriu com gap grandão aqui. Quem lembra? Lembram, né? Começo do dia. O que acontece quando é desse jeito? Isso aqui em cima é como se fosse um bloco sólido. Você tem que imaginar isso aqui como uma coisa desse tipo assim, ó. Como se fosse um bloco. Qual que era a tendência? De baixa. Correto? A tendência era de baixa. Lembram disso? Beleza. Ele está vindo nessa direção. O que você pensa? Vou meter? Compra. Qual que é a tendência? Aí, o que acontece com o preço? Aí aqui a gente tem uma limpeza de espeto. Quando isso aqui faz assim, ó. Ele dispara de uma vez só nessa direção. Vocês já viram isso acontecer? Ele dispara em direção a esse bloco. Dispara. E ele volta. Ele volta bem rapidão. Já viram isso acontecer? Já, bastante, né? Isso aqui geralmente, a galera enfiando o contrato aqui, e geralmente isso aqui acontece na abertura. Enchendo de contrato, ele dá uma limpeza de espeto. Quando tem um bloco desse tipo lá em cima, ou lá embaixo, tanto faz, tá bom? Pode ser em cima como pode ser embaixo. Ele tende a voltar na tendência. Se ele passar esse bloco, ele vai
romper a tendência, e aí a tendência passa a ser de alta. Isso aqui quebra demais vocês. Por quê? Porque se você obedecesse à tendência, você tem duas opções. Ou você não opera e espera ver o que ele vai fazer, se ele vai tocar na tendência, ou a gente que é mais afoito, o que eu faço nisso aqui? Eu vou largando ordem aqui, ó, de venda. Por quê? Porque eu estou na tendência. E isso aqui sendo um bloco, o preço vai ter uma dificuldade gigantesca para passar por aqui. Ah, mas é risco. Cara, todas as operações na bolsa são de risco. Todas elas. Não existe nenhuma que não seja. Até a caderneta de poupança, que eu me lembro, em 92, o Collor limpou as cadernetas de poupança. Alguém se lembra disso? Era super segura a caderneta de poupança, né? Muito. Foi muito segura, né? Foi. Foi super, é super seguro. Aqui é mercado de risco. Vocês estão aprendendo a entender uma movimentação com um tipo de operação e vocês têm que obedecer algumas regras para que vocês saiam bem. E a principal delas é: não operem contra a tendência. Você sabe quando você opera contra a tendência? Quando você tiver dinheiro para você queimar nisso. Para queimar. Tipo, eu vou fazer um teste que eu vou botar vou meter uma compra aqui. Por que eu vou meter uma compra? Porque deu vontade de meter uma compra. Vou pôr uma compra porque eu estou no achismo que o mercado é de compra. Maravilha, cara. Às vezes você consegue sair daqui e chegar até aqui. Maravilha, você pega esse pedaço aqui. Você pega mesmo? Com essa velocidade aqui? Se o mercado disparar do jeito que ele dispara aqui, ó, você vai ser aquele cara que viu ficar verde e viu ficar vermelho. Por quê? Porque ele vem parar aqui, ó. Já viu isso acontecer também ou não? Sabe por que isso acontece? Você está operando contra a tendência. Você está indo contra a tendência. A tendência principal diz que é venda. Você diz que está em compra. Você está indo contra a tendência principal. Quer fazer operação tranquila? Espera chegar perto da linha de tendência. Ou só opera nela. Não tem mágica. Não tem mágica. Se você opera diferente disso, você vai perder dinheiro. Você vai botar o teu dinheiro em risco. E não funciona. Simplesmente não funciona. Fica caro você fazer esse tipo de operação. Se ele te estopa, se você tem que estopar a operação, raramente você vai estopar por aqui, você vai ficar cheio de esperança e vai deixar o negócio descambar lá para baixo. Lá para baixo. Não apareceu o negócio aqui, ó, lá para baixo. Nossa, eu tenho que arrumar uma caneta para desenhar com esse troço. Muito feio, muito ruim. Eu vou comprar uma canetinha. Aí fica legal. Essa movimentação toda, tudo que eu mostrei até agora, é limpeza de espeto. Depois eu vou pegar alguns vídeos, eu vou separar algumas coisas para vocês poderem ver o que é. E a gente vai fazer isso outro dia. Vou separar alguns vídeos para vocês verem tudo que foi passado aqui na prática, como que ele acontece. Aí você vai ver no mercado isso acontecer e você vai ver inclusive o errado acontecer. Não, amanhã não dá tempo. Vou ter que separar outra hora isso aí. Mas eu vou separar, tá bom? De repente até segunda eu já separo alguns trechos aí para vocês verem exatamente esse tipo de operação. E o que você deve e o que você não pode fazer. Tá? O que você... na segunda... segunda é feriado, é verdade. Aula o dia inteiro. Tá bom, vai nessa. Segunda-feira eu vou separar com calma. Agora que eu lembrei. Com calma. Até para falar tem que ser com calma. Segunda-feira vai ser calma. Oi? Segunda-feira nós vamos bater perna. Vamos bater perna na segunda, então de repente a gente vai passear. Eu sou trader. E vocês? Gelada? Eu vou lá na minha choperia. Lá tem gelada à vontade lá. Só top. Só top ainda.
Só cervejas tops, selecionadíssimas. Artesanais, importadas, fabricadas por nós também. Por nós não, é pela galera lá, porque eu vou lá uma vez por mês. Vocês entenderam? Entenderam? Sei que é bastante informação, sei disso. Sei que na prática, você olhando, fica mais rápido para você ver. Olha só, toda a limpeza que eu estava pedindo para ele fazer, ele não fez, eu tive que parar para poder explicar para vocês aqui. Mas ele fez basicamente, dá uma olhada como ele subiu. Olha que espetáculo essa subida. Olha aqui, ó. Tinha pago até no fundo, porque ele não faz esse movimento de uma vez só, ele volta, tá aqui. Rompimento do topo. O que ele está fazendo agora aqui? Cadê o... Aqui, ó, aqui. O que ele está fazendo agora aqui? Ó, o que ele está... Opa, agora ficou tudo preto. O que ele está fazendo aqui, ó? Ó, ele está tentando limpar isso aqui para passar. É o que a gente acabou de falar. Quando que ele dispara de novo para cima? Depois que ele limpar toda essa proteção de preço. Aqui tem uma, aqui tem outra proteção de preço. Mas a proteção aqui é verde e aqui ela é vermelha. Então, uma consome a outra. Você tem que ter suficientemente proteções de verdinhas para consumir as vermelhinhas. O mercado não é, como eles falam, ele se zera, ele se anula, ele não faz isso aqui para se anular, ele está se anulando. Ó. E como que ele se anula? Tendo a mesma quantidade de contrato que ele usou para descer, ele usa para subir, para se anular. Tarararã. Entenderam? Ah não, a short é de movimento. A shortzinha aqui é só movimento. É só para você ver esse movimento. A tendência é aquela que vem lá do fundão, ó. Dá uma olhada aqui a tendência, ó. Essa é a tendência. Qual que é essa tendência? De baixa. Olha as outras tendências mais baixas aqui, ó. Eu posso colocar mais uma hoje. Eu não vou pôr hoje, né? Mas eu posso pôr mais tendências que vão jogar aqui para cima, mostrando que é baixa, 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 confirmação de baixa total, o tempo inteiro. Essa aqui é só do movimento, só deste movimento. E aqui o que a gente faz? A gente apaga. Olha o nosso dedo duro aqui. Olha o nosso feliz dedo duro aqui, ó. Dá uma olhada. Deu uma entrada também. Isso aqui já não tem. Aqui, a doleta consolidou total, ficou aqui paradona. Testou a tendência também, parou. Né? Testou a tendência, não, ele testou uma das linhas, né? Uma das linhas, ele testou a tendência de baixa mesmo. Ele testou a tendência de baixa. Parou em cima dela também. Ó, tá aqui, ó. Aonde que ele veio? Ele ficou dançando em cima dela. Vocês estão vendo aqui? Ó, aqui está o suporte e resistência. Aonde ele veio? Aonde que ele sentiu a pancada? Onde deu a reversão? Bem em cima da linha de tendência. Ele acabou de romper a linha de tendência. O que que isso significa? Significa que ele já virou? Não. Significa que ele está testando ela. Ele rompeu e agora ele está sentando em cima do suporte da tendência para ver para onde vai. Acabou de limpar aqui todas as proteções de preço. Alvo final, lembrando que daqui até aqui ele tem que limpar isso aqui. Tá bom? Beleza? Fechou? Entenderam? Captaram? Contra o preço e a favor da tendência. Exatamente. Sempre a favor da tendência. Sempre a favor da tendência. Coloca isso na cabeça de vocês. Eu vou começar a tradear. Primeira coisa que você faz, deixa eu procurar a linha de tendência. Por quê? Porque você não quer ficar operando contra ela, porque você está operando contra o mercado inteiro. Você está entendendo? Você está operando contra o mercado inteiro quando você vai contra a linha de tendência. O mercado inteiro está falando, estamos caindo. E você fala, não, eu vou empurrar você para cima. Beleza, cara. Tem que procurar de qual auspício você saiu. E te internar de novo lá, devolver para os proprietários. Verdade. Por quê? Porque é tipo loucura, cara. É loucura. É loucura. Aí você vai ficar negativo. Por quê? Olha, veja só que interessante. Até quando você está errado. Vamos supor que você entrou nessa compra, tá bom? Mas você está vendido nela.
Qual é a tendência principal? Você fica com mais fé que o mercado vai mudar a tendência e vai ser um mercado comprador e ele vai embora, ou ele vai chegar na tendência e vai voltar? Ele vai chegar na tendência e vai voltar. Você quer salvar uma operação? Procura a linha de tendência. A salvação está perto da tendência, inclusive para vocês. Procure a tendência. Procure a tendência. Entenderam? Estou falando sério. Se vocês não procurarem a tendência para você fazer as operações e para você esperar pelas operações, as operações boas, a limpeza de espeto e o churrasco, e só vem na tendência. Muito bom, Paulo. Meta para 2021, não fazer nenhuma operação fora da tendência, porque a única garantia que eu sei que eu tenho é que se ele estiver no sentido da tendência, eu vou me sair bem no final. Mesmo que você esteja preso numa porcaria de uma operação. Tá? Aonde que vai ser a salvação? Quando chegar na direção da tendência e tiver um gatilho lá, eu vou salvar. E tem que ser um gatilho da tendência, tá bom? Na tendência. Mas a gente vai explicar como salva a operação numa outra aula. Salvamento de operações. Vamos explicar para vocês como que funciona isso. Beleza? Salvar a operação é bom. Mas o ideal é que você nunca precise. Mas é bom você saber. Porque se você, por um descuido, precisar, porque é descuido, tá? Precisar, aí você sabe o que tem que fazer. Eu acho que você tem que estar preparado para tudo no mercado. Mas por descuido, eu não passo operação para você ficar fazendo médio. Eu já passei alguma operação para fazer médio aqui dentro? Uma única só. Diz assim, uma. Eu não falo, não foi estopa? E estopa o mais curto possível. Por quê? Porque o dinheiro só sai pelo stop, quanto mais curto, melhor. Tá bom? Gente, bom final de semana. Bom feriado na segunda-feira. Se tiver aula, a gente vai soltar no grupo, tá bom? A gente avisa vocês. E é isso. Beleza? Valeu!